We begin a new 5-part message series today. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens de 5 partes. So my primary goal today is going to be to introduce the whole series first. Então hoje o meu alvo principal é mostrar-vos toda esta série, dar uma introdução geral. And my next goal is actually to introduce today's message, which I have titled Calling Out the Davids. E depois é introduzir a mensagem de hoje que eu chamei Chamando o Davi. After I lay that foundation, Depois de dar este fundamento, we will tackle one or two giants every week. vamos depois falar sobre 1 ou 2 gigantes a cada semana. And the series of messages will build from there. E assim a série de mensagens vai ser construída. But in this series, we're going to invite you to descend to the valley of Elah. Mas nesta série nós queremos convidar-vos a descer ao vale de Elá. And you will accompany a shepherd boy as he walks to take on a giant. E vocês vão acompanhar este pequeno rapaz que desce ao vale para enfrentar um gigante. It's a familiar story, and I'm sure that everyone here has heard the story of David and Goliath. E é uma história familiar e tenho a certeza que todos aqui já ouviram a história de Davi e Golias. It's probably one of the most loved stories in the Bible. E provavelmente é uma das histórias mais amadas em toda a Bíblia. Now, a few months ago, I began to feel in my spirit that we needed to revisit this story. E há alguns meses atrás eu comecei a sentir no meu espírito que precisávamos de voltar a visitar esta história. Because in the times we are living in, there's many ugly, terrifying giants that are lifting their heads. Porque nos tempos em que nós estamos a viver, há realmente alguns gigantes terríveis que estão a levantar as suas cabeças. We are living in times of financial collapse. Nós estamos a viver em tempos de colapso financeiro, The global pandemic. ou uma pandemia global. The whole world is hidden behind masks. Todo o mundo está escondido por detrás de máscaras. Still, so many families are not seeing each other, still scared of contact. E ainda há muitas famílias com medo de contacto, escondidos uns dos outros. There's the looming threat of world war. Há uma ameaça de uma terceira guerra mundial. We saw on TV the huge bomb that went on in Lebanon that went off. Nós vimos aquelas explosões horríveis que aconteceram esta semana no Líbano. And it brought to memory the bomb, the atom bomb, E trouxe à nossa memória as bombas atómicas. whose memory we just celebrated recently. E de facto a memória dessas bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki aconteceram esta semana. And then there's so many false ideas and ideologies proliferating around the world. E depois há tantas ideologias que estão a eu nem sei dizer isso. Obrigada, Amélia. There we go. Muito obrigado. Proliferar no mundo. We invite cooperation. É mais fácil ali. Martha's really saying, I wonder when this is going to end. Eu sei. And above all, Christianity seems to have become the target of every leftist and liberal agenda in the world. E acima de tudo isto que já está a acontecer, parece que o cristianismo é o alvo principal de uma agenda liberal e de esquerda no mundo. So these are times of terrifying giants. Então, de facto, nós estamos a viver em tempos de gigantes terríveis. And if those giants out there are not enough, E se esses gigantes ali fora não fossem suficientes, we all have giants in our own lives and homes. nas nossas próprias vidas, nas nossas casas, nós também temos gigantes. We are going to be addressing some of those giants. E nós vamos estar a abordar alguns desses gigantes. Manipulation and fear, Como a manipulação, o medo, rejection and inability, a rejeição, a incapacidade, comfort and apathy. o conforto, a apatia. And our teaching team will be giving you keys E a nossa equipa de ensino vai estar a dar-vos chaves, not only to deal with those giants, but every other giant that you face. não só para vocês lidarem com esses gigantes, mas com qualquer outro que vocês vão enfrentar. You see, folks, it's time
for us to stop telling God how big our giants are when we pray earnestly. Então é tempo, meus amigos, quando nós oramos com intensidade, temos que parar de dizer a Deus quão grandes são os nossos gigantes. It's time for us to tell our giants how big our God is. É tempo de dizer aos nossos gigantes quão grande é o nosso Deus. It's time for us boldly to enter our own valleys of Elah É tempo de nós, com ousadia, entrar no nosso próprio vale de Elá and say to our giants what David said to Goliath. e dizer aos nossos gigantes as mesmas palavras que Davi disse a Golias. 1 Samuel 17:45. 1 de Samuel 17:45. Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. I think it's time for a new generation of people to rise up. Eu penso que é tempo de uma nova geração de pessoas se levantar. A generation of believers that is bold and that is fearless. Uma geração de crentes que são ousados e que não têm medo. And it's time we look at the giants and we say, enough. E é tempo de olharmos para os gigantes à nossa frente e dizer, já chega. It's time for us to begin to live and to walk in the freedom and the victory that Christ won on Calvary. E é tempo de vivermos, de andarmos nesta liberdade, nesta vitória que Cristo alcançou para nós na cruz. As your pastor, I chose to say enough this past week. E como vosso pastor, eu próprio tive de escolher dizer chega esta semana. I was determined to go visit my oncologist and to say to her enough. Eu estava determinado, vou visitar a minha médica oncologista e vou dizer já chega. The appointment was booked A consulta estava marcada and I was due to start the second round of immunotherapy. e eu deveria começar a seguir o segundo ciclo de imunoterapia. And as you know, the first round almost killed me. E vocês sabem que a primeira sessão quase que me matou. After one round, Depois de uma só sessão, I experienced all of the side effects. eu experimentei todos Efeitos secundários. obrigado, efeitos secundários. I had the nausea, the headaches, Eu sentia náusea, as dores de cabeça, the diarrhea, the chapped skin, a diarreia, a pele toda quebrada, a lack of vision, falta de visão, extreme fatigue. uma fadiga extrema. I landed up 6 days in hospital. Estive 6 dias hospitalizado. I booked out after 6 days because I was supposed to stay for 10. Eu dei-me alta a mim próprio depois de 6 dias, porque eles queriam que eu ficasse lá 10. And I said, I can't do this for 2 years. E eu disse, eu não aguento isto 2 anos. The cure is killing me. A cura está a matar-me. So I was determined to go tell her. Então eu estava determinado, vou dizer à médica. And when I arrived and told her, E quando eu cheguei lá para dizer, she said, I agree with you. e ela disse, eu concordo plenamente No consigo. more immunotherapy for Não há you. mais imunoterapia para si. She says, a big guy like you, Ela disse, um homem tão grande como você, and you experienced all the negative symptoms. e experimentou todos os sintomas negativos que podia experimentar. So we've already decided we're not going to continue. Então nós já decidimos que você também não vai continuar. We're just going to keep monitoring you. Nós vamos fazer uma supervisão, vamos estar a monitorizar. So I thank God for my doctors. Então eu agradeço a Deus pelos meus médicos. I will keep going there when they tell me, E eu vou continuar a lá ir quando eles marcarem consultas. and they will monitor me. E eles vão fazer essa monitorização. But no more drugs. Mas não há mais droga aqui. Done with drugs. Já acabou, já chega. You see, I believe I got a word from the Lord, Eu acredito que recebi uma palavra do Senhor and the Lord has told me I'm healed. e o Senhor disse-me, eu estou curado. Now, I'm going to stand on that word. Agora eu vou permanecer firme nessa palavra. You know what? This might not be a word for you. E esta pode não ser a palavra de Deus para ti. And I'm not saying you need to do this. Eu não estou a dizer que tu precisas de fazer isto desta maneira. But when God speaks to you, Mas quando Deus fala contigo, you need to respond in faith. nós temos cada um de nós responder em fé. And I truly believe the Lord gave me this word. E eu acredito mesmo que o Senhor me deu esta And I told palavra. my wife, we're not doing this Eu anymore. disse à minha esposa, nós não vamos fazer mais And she isto. said, if God's telling you that, fine. E ela disse, Deus está a falar isso contigo, muito bem. And God told me that.
Foi Deus que me disse. I believe it with all my heart. Eu acredito de todo o meu coração. So I want to ask you this morning, what do your giants look like? Então esta manhã eu quero vos perguntar, como se parecem os vossos gigantes? What strikes fear into your heart? O que é que traz medo ao teu coração? Whatever it is, Seja o que for, I'm going to invite you to pick up 5 stones, eu vou convidar-te a agarrar 5 pedras, get your sling, a tua funda, and come with me to the valley of Elah. e vem comigo até ao vale de Elá. We are going to go on a journey together, Nós vamos fazer esta viagem juntos and we're going to go look at our giants. e vamos olhar para esses gigantes. So it's time É tempo to revive the David in me. de reavivar o Davi que está dentro de mim. Now, please don't confuse the issue. Por favor, não baralhem este assunto. In this story, Nesta história, you are not David. tu não és Davi. In the story, I am not David. Nesta história, eu não sou Davi. In the story, David is Jesus. Nesta história, Davi é Jesus. That's a type, a shadow, and a symbol of Jesus. Ele é um tipo, é um símbolo, é uma sombra de Jesus. So it's time to revive Jesus in me. Então, o que eu estou a dizer aqui é tempo de reavivarmos Jesus que vive em nós. It's time for faith to arise and say, Lord, you are in me. É tempo de dizer pela fé, Senhor, tu estás em mim. And I'm going to call out the David. E eu vou chamar, despertar esse Davi. So let's unpack this story of 1 Samuel 17 firstly. Então vamos em primeiro lugar desembrulhar a história de 1 de Samuel capítulo 17. This is this chapter where a young shepherd boy goes out to meet Goliath. Este é o capítulo em que um pequeno pastor vai enfrentar o gigante Golias. So I'm going to unpack a portion of the story this morning. E esta manhã eu vou apenas desembrulhar um pouco da história. Next week, Bobby's preaching, Para a semana o Bobby vai pregar. and he'll unpack a little more of the story. Ele vai abrir um bocadinho mais do espectro da história. And week after week, we'll give you more details of the E story semana após semana nós vamos dar mais detalhes sobre esta as we história. talk in this series. À medida que avançamos na série. Now, this story is found in one of the prophetic books of the Bible, 1 Samuel. E esta história encontra-se num dos livros proféticos da Bíblia, 1 de Samuel. The children of God, the Israelites, were living in their land. O povo de Deus, os israelitas, viviam na sua terra. They lived in the hills, the plains, and the valleys of a place called Judea. Eles viviam nas montanhas, nos montes, nos vales da Judeia. This is the same place where the Jews still live today. Este é o mesmo lugar onde os judeus ainda vivem nos nossos dias. This was their ancestral homeland. Esta era a sua terra natal ancestral. Before the advent of Jesus, at least 1,000 years before, King David had named the city Jerusalem. Pelo menos 1000 anos antes de Jesus nascer, o rei Davi chamou a Jerusalém esta cidade central de Israel. And the Jews, they would fish on those seas, they would cultivate their land, and they would herd their sheep. E os judeus cuidavam das suas ovelhas e pescavam nos seus lagos e plantavam e cultivavam a sua terra. But in 1 Samuel 17, the Philistines, which are their ancient arch enemies, come to do battle against them. Mas aqui em 1 de Samuel capítulo 17 vemos um dos maiores inimigos de Israel, os filisteus, que vêm para guerrear Israel. See, at that time, the Jews were surrounded by enemies. Naquele tempo, os judeus estavam completamente rodeados por inimigos. Nothing has changed. They are still surrounded by enemies. E de facto, nada mudou nos nossos dias porque eles ainda estão rodeados de inimigos. If you think about the word Palestinian, Se vocês pensarem na palavra palestiniano, the root word comes from the word Philistine. a palavra raiz dessa palavra palestiniano vem da palavra filisteu. So that's a very interesting topic, but I'm not going to preach about that today. Esse é um tópico muito, muito interessante que eu não vou abordar hoje. Now, the Philistines, they worship many false gods. E os filisteus, eles adoravam muitos deuses falsos. They were into very dark side evil practices. E eles faziam práticas ocultas muito sérias. They outnumbered the Israelites and they were technologically more advanced in weaponry. Eles eram muito mais do que os israelitas e de uma forma tecnológica em armamento eles eram muito mais avançados. So you can imagine the anxiety, the fear, the nervousness that crept into the nation when one day the Philistine armies marched
Então into Israel. vocês podem imaginar a ansiedade, o medo que se apoderou dos israelitas quando eles viram o exército filisteu a avançar sobre eles. And they camped on the one side of the valley of Elah. E eles acamparam num dos lados do Vale de Elá. And soon King Saul rallied all the men of Israel from the 12 tribes. E muito depressa o rei Saul, ele conseguiu que todos os seus soldados de todas as tribos de Israel se juntassem. And they camped out on the other side of the valley. E eles acamparam do outro lado do vale. Now, in those times, the two kings would meet. Naquele tempo, a guerra era assim, os dois reis juntavam-se They would talk about the terms of the war, and then the two armies would clash head on. e depois os reis falavam dos termos da guerra e depois os dois exércitos combatiam. But the king of the Philistines said to Saul, look, choose one man from your camp, we'll choose one man from our camp. Let them do battle, and whoever wins, the other nation will just submit to the other one. We will surrender. Mas naquela batalha, o rei dos filisteus apresentou uma estratégia diferente. Ele disse que um dos teus soldados e um dos meus soldados possam se juntar e quem ganhar essa batalha, o outro exército ou outra nação vai se render. But of course, Saul didn't know what the Philistines had up their sleeve. Mas claro que o rei Saul não tinha ideia do que é que o rei dos filisteus tinha como segredo. And what they had was a champion. E o que ele tinha como arma secreta era um campeão. This man was no other than the man called Goliath of Gath. E este homem chamava-se Golias de Gat. He was a giant standing anywhere up to 3 meters tall. Ele era um homem quase com 3 metros de altura. He had a huge bronze helmet on his head. Ele tinha um capacete de bronze na sua cabeça. The scale of armor on his body weighed close to 60 kilograms. E aquela armadura que era do tamanho do seu corpo pesava cerca de 60 quilos. He had a massive bronze javelin on his back. Ele tinha um dardo de bronze nas suas costas. Just the tip of that thing weighed 7 kilograms. E só a ponta daquela lança tinha 7 quilos. And he had a shield bearer that went before him carrying his shield. E ele tinha um outro soldado que ia à sua frente que levava o seu escudo. Now the Jews are like the Portuguese. Os judeus são como os portugueses. They're tiny little blokes. Eles são assim, baixinhos. You know, we went to a wedding for Raquel and Joel, Nós fomos ao casamento da Raquel e do Joel. and they brought all the Dutch boys. E eles trouxeram a família toda holandesa. And, you know, we the Portuguese have to look like E this. vocês sabem, os portugueses têm que olhar para cima. Like our sisters looking up to me now. Como a minha irmã está aqui a olhar para mim agora. You know, Jews are small. Os judeus também eram baixos. And even the biggest one among them E até o mais alto King deles todos, Saul o rei Saul, was a dwarf in this man's sight. era um anão ao pé deste gigante. And so this man comes out, you can imagine his body must have been filled with scars from previous wars. E lá sai este campeão e vocês podem imaginar, este homem devia estar todo cheio de cicatrizes de outras batalhas. He was terrifying to look at. Ele era uma imagem assustadora. And not a single man gathered the courage to go and take him on. Mas nem um único homem ganhou coragem para o enfrentar. All male testosterone disappeared. Parece que a testosterona masculina de Israel desapareceu. You see, they weren't only scared of dying. Eles não tinham só medo de morrer. They knew that if they died, the entire nation would become slaves to the Philistines. Eles sabiam que se eles morressem, toda a sua nação seria rendida à nação dos filisteus. And they would always be remembered as the man who led the defeat of Israel. E claro, se essa pessoa perdesse, ele seria lembrado para sempre como aquele que foi responsável pela derrota de Israel. So for 40 days, this huge giant walked out into the valley, defying the children of Israel. Então, durante 40 dias, este homem, este gigante, abordava o Vale de Elá e desafiava o exército. And he taunted, he mocked the God of Israel. Ele não só desafiava o exército, mas ele gozava, ele ridicularizava o Deus de Israel. King Saul became so desperate that he said, I will give the man who fights him riches, his family won't pay taxes, I'll even give my daughter in marriage to the guy who takes this guy out.
O rei Saul ficou tão desesperado que ele disse: quem enfrentar este gigante, eu não só vou dar riquezas, mas não tenho que pagar impostos, mas eu ainda vou dar a mão da minha filha em casamento. You'd think a bunch of volunteers would step up. E vocês imaginam, deve haver uma fila de voluntários. But no, the guy who steps up is the most unlikely candidate. Mas de facto, quem se levantou para enfrentar o gigante foi o candidato mais improvável. He's very far away from the battle scene. De facto, ele está lá muito longe do cenário de guerra. He's only a teenager and he's looking after his dad's sheep. Ele é apenas um adolescente e ele está lá a tomar conta das ovelhas, do rebanho do pai. He's known as the son of Jesse. Ele é conhecido como filho de Jessé. And after several days of no news from the battlefront, E depois de alguns dias sem qualquer notícia do campo de batalha, the father calls for the young lad and says, "Come." o pai chama o jovem e diz: anda cá, Says, "I'm going to send you to the valley of Elah to see how your brothers are doing." eu vou enviar-te ao vale de Elá para tu veres com os teus olhos como estão os teus irmãos. And that's what the Bible says. E é isto que a Bíblia diz. Take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread for your brothers. Take also these 10 cheeses to the commander of their unit. See how your brothers are doing and bring me news. Toma, peço para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitarás os teus irmãos a ver se lhes vai bem. And off went David on several days' journey and arrives at the battlefront. E lá vai Davi, alguns dias de viagem, e chega ao arraial à frente da batalha. And when he gets there, he's absolutely stunned. E quando ele chega lá, fica completamente espantado. He sees this giant of a man walking into the valley, mocking and ridiculing the name of God. Ele vê este homem gigante a aproximar-se do vale, a gritar, a gozar, a ridicularizar Deus. And then he sees his brothers and the rest of the warriors of Israel cowering in fear. E depois ele vê os seus próprios irmãos e os outros soldados e guerreiros de Israel completamente acobardados com medo. He's outraged. How can these warriors let this uncircumcised Philistine mock the name of God? E ele diz de uma forma zangada: como é que vocês deixam que este incircunciso filisteu fale assim do nome de Deus? He immediately signs up for the fight. E ele imediatamente assina o nome para ser ele a ir à batalha. His brothers hearing this, E os seus irmãos, ao ouvirem desta notícia, oh, shut up. oh, faz favor, Go cala-te. back and care for the sheep. Vá, volta lá ao teu rebanho. Who do you think you are? Quem é que tu pensas que és? They were worried he's going to get himself killed. Eles estavam preocupados. Bem, ele vai morrer. But you know that for 40 days nobody volunteered. Mas de facto é que naqueles 40 dias ninguém se chegou à frente. So other men overheard David. E outros homens ouviram Davi. And before long, he's before the king. E antes de mais, lá estava ele perante o rei. And the king says, "What? You're a boy. E o rei diz: mas tu és apenas um rapaz. What are you doing here?" O que é que estás a fazer aqui? But you know what he said? Vocês sabem o que respondeu He Davi? said, "O king, Ele disse: ó rei, my God, our God, o meu Deus, o he has nosso helped me to Deus, kill a lion and he has helped me to kill a bear to defend those sheep. ele já me ajudou a matar um leão, a matar um urso para defender as minhas ovelhas. I will go and I will kill this Philistine." Eu vou lá, eu vou matar este filisteu. And we press pause on the story. E ficamos aqui, pausa na história. Bobby will carry it on next O week. Bobby vai continuar para a semana. What we do know is that with that sling and those stones, O que nós sabemos é que com aquela funda, com aquelas pedras, he defeated Goliath. ele realmente derrotou Golias. You'll see exactly how he did that. E vocês vão ver exatamente como isso aconteceu. So turn to your neighbor, Então vira-se para o teu vizinho come back next week. e diz: volta para a semana. Bring a friend. Traz um amigo. Bobby's going to tell you how. O Bobby vai contar-vos como aconteceu. But today you might be asking, what can we learn up to now? Mas tu hoje podes dizer: e o que é que podemos aprender no dia de hoje? You see, today you and I are facing many giants, Tu e eu hoje estamos a enfrentar muitos gigantes. pagan giants, Gigantes pagãos. giants who hate the God we serve. Gigantes que odeiam o Deus a quem nós Today, servimos. all of the values and ideologies that we hold as precious E hoje, os nossos valores, as nossas ideologias que nós consideramos preciosas, they're being replaced by ideologies and ideas that have nothing to do with God.
Estão a ser substituídas por ideologias, por ideias, valores que não têm nada a ver com Deus. They are diametrically opposed in many cases to biblical truth. São completamente opostas à verdade bíblica. You see, the armies of the secular world have taken their stand. Os exércitos do mundo secular tomaram a sua posição. And they are defying the God of Israel. E eles estão a desafiar o Deus de Israel. They are defying your Lord and your Savior, Jesus Eles Christ. estão a desafiar o teu Senhor e o teu Salvador, Jesus Cristo. And all around us we see evil multiply. E à nossa volta nós vemos o mal que se multiplica. So what does God want you to learn today? Então o que é que Deus quer que tu aprendas hoje? The first thing He wants you to learn: A primeira coisa que Ele quer que tu aprendas. our size, our age, skills, and capabilities do not matter to God. O nosso tamanho, idade, dons e capacidades nada importam para Deus. God chose the least likely. Porque Deus escolheu o menos provável. He sovereignly chose a boy, Ele soberanamente escolheu um rapaz. a shepherd boy. Um rapaz que era pastor. A shepherd boy who wasn't a warrior and, in fact, had never seen war. Um rapaz que nunca tinha visto guerra, não era um guerreiro. He was the least in his father's house. Ele era o mais jovem, o mais pequeno e insignificante na família do seu pai. He was despised and rejected by his father and his own siblings. Os seus próprios irmãos e o seu pai esqueciam-se dele, desprezavam-no. Because if you remember when Samuel came to anoint someone, Porque vocês lembram-se quando Samuel chegou à casa de Jessé para ungir alguém, the father paraded the 7 sons. o pai fez uma parada dos seus 7 filhos. And Samuel said, no, God says he's not here. Don't you have another son? E Samuel disse, não, Deus está-me a dizer que ele não está aqui nesta casa. Não tens outro filho? No, I don't. E Jessé disse, não tenho. You mean perhaps the boy out in the field, the guy looking after the sheep? Ah, estás a falar talvez daquele que está lá no campo. The young one? O jovem. Bring him. O miúdo que está lá a apacentar o Samuel rebanho. E Samuel disse, sim, And trago. God said, this is the one. E ele olhou para Davi e Deus disse a Samuel, é este? That's the one God chose. É este que Deus escolheu. You see, God doesn't see as other people do. Porque Deus não vê como outras pessoas God veem. doesn't look at outward appearance. Deus não vê a nossa aparência exterior. God's not interested in intellect and wisdom. Deus não está preocupado com a inteligência, com o intelecto. You see, the difference between David and everyone else A diferença entre Davi e todos os outros can be summed up in words: pode estar sumarizado em palavras: faith and courage. fé e coragem. Faith and courage. Fé e coragem. You see, David knew that he could trust God implicitly. Porque Davi sabia que podia confiar em Deus de uma forma implícita. He knew God was for him. Ele sabia que Deus era a seu favor. And today I want to tell you, E hoje eu quero vos dizer, God's not looking at your intellect. Deus não está a olhar para o teu intelecto. He's not looking at how capable you are, Ele não está a olhar para quão capaz tu és, how gifted you are, quão dotado tu és, how well off you are. quão bem na vida tu estás. You see, David didn't let anyone else define him. Davi não deixou que mais ninguém o definisse. He didn't worry what his dad said, what his brothers said. Ele não estava preocupado do que o seu pai dizia sobre ele ou os seus irmãos. David let God define him. Davi deixava que Deus o definisse. And that day he looked at that giant E naquele dia ele olhou para o gigante and he said, my God is infinitely bigger than you. e disse, o meu Deus é infinitamente maior do que See, tu. David's confidence was not in himself. Porque a confiança de Davi não estava nele próprio. David was standing on the shoulders of God. Davi estava sobre os ombros de Deus. I want to tell you another thing about that. Outra coisa que eu vou vos dizer sobre este dia. God gives each of us special gifts and equips us with talents to use for his glory. Deus dá a cada um dons especiais e nos equipa com talentos para serem usados para a sua glória. David, as a shepherd boy, Davi, como pastor, he had learned how to use this thing called a sling. ele tinha aprendido a usar este instrumento chamado funda. I went to the shoemaker Eu fui ao sapateiro and I asked him for some leather e eu pedi algum cabedal and this pouch, which I cut out and made. e fiz este pequeno And I made a sling e fiz esta funda. because I wanted to show you what a sling is. Eu quero mostrar-vos exatamente o que é uma funda. You basically put the stone here Vocês põem a pedra ali and then you
swing that thing, E depois vais girando and then you let one side go, not both. e deixas um daqueles, You can see I'm not as good as daqueles David. fios, You let the one side go. só um cair. And when you let that one side go, E quando cai um dos fios, after a lot of practice, depois de muita prática, that stone just shoots off. a pedra sai disparada. David, as a boy, had learned and he had rehearsed this many times. E Davi, como rapaz, ele tinha muita prática, tinha praticado isto muitas vezes. A lion and a sheep went down. Um leão e um urso tinham morrido. And on the day he faced Goliath, he took 5 stones. E no dia que ele enfrentou Golias, ele pegou em 5 pedras. Let me try this with a stone. Não. Ó Zaca, estás aí mal. We'd have the parting of the Red Sea. Now imagine facing Goliath with this. Agora imagina enfrentar o gigante Golias com isto. You know, for David, it was enough to win the day. Porque para Davi isto foi suficiente para ganhar o dia. May I say something to each of you? Deixem-me dizer algo a cada um de vocês. If you are zealous for God, Se tu fores zeloso para Deus, if you are ready to stand up for God in these terrible times, se tu estiveres disposto a tomar uma posição para Deus nestes tempos terríveis, God will place something special in your hand. Deus vai colocar algo especial na tua mão. He will give you talents you didn't think you'd have. Ele vai te dar talentos que tu talvez pensavas que não tinhas. And you may look at what you have in your hand, E podes olhar para o que tens na tua mão and you may look at Goliath, e vais olhar para o teu Golias and you think it doesn't compare e vais pensar, isto não tem comparação. to armor, A armadura javelin, tem um Shield. dardo, tem um escudo, 60 kilograms of chain armor. tem uma armadura de 60 quilos. Doesn't compare. Isto não tem comparação. But may I tell you something? Mas deixem-me dizer-vos, The secret to David's victory o segredo da vitória de Davi was not in a sling não or in estava a numa stone. funda nem numa pedra. The secret to his victory O segredo da sua vitória was the God in whom he placed his trust. foi o Deus em quem ele colocou a sua confiança. So don't despise Então não desprezem the seemingly insignificant gifts you have. aqueles talentos que vocês podem pensar que são simplesmente Because insignificantes. my Bible tells me Porque a minha Bíblia diz-me that even in this day and age, que até neste tempo que nós vivemos, God is still choosing the foolish things of this world to shame the wise. God is still choosing the weak things of this world to shame the strong. em 1 Coríntios 1 diz que o Senhor ainda está a usar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. You may think your sling and your stone is not worth much. Vocês podem pensar a vossa funda, a vossa pedra não vale muito. In your hands, it isn't worth much at all. Sim, nas tuas mãos não tem poder nenhum, But in the hand of God, mas nas mãos de Deus, this thing esta coisa becomes a guided missile. torna-se um míssil guiado. So whatever you have in your hand, Então o que tu tens na tua mão, put it in God's hands. coloca nas mãos de Deus. The third thing you learned this E a morning terceira coisa que nós aprendemos esta manhã is that our God is bigger than our fear. é que Deus é maior que os nossos medos. Listen, an entire army was petrified. Um exército completo estava aterrorizado. These are men who had been battle hardened. São homens que já tinham passado por muitas batalhas. These are guys who had defeated so many armies. Homens que já tinham ganho tantas guerras contra outros But exércitos. that day they were filled with fear. Mas naquele dia eles estavam cheios de medo. Let me ask you something. Deixem-me perguntar-vos. Was David afraid? Será que Davi tinha medo? Yes, he was. Eu penso que sim. I'm absolutely sure Eu he tenho was. certeza que sim. You see, fear is a natural reaction. Porquê? Porque o medo é uma reação natural. Fear is a defense mechanism. Medo é um mecanismo de defesa. But I think that David had a few things going for him that day. Mas eu penso que Davi tinha algumas coisas a seu favor naquele dia. He had experience going for him. Ele já tinha experiência. So, he knew he had defeated a lion and a bear. Ele sabia que tinha já derrotado um leão e um urso. So he knew the same God who helped me before is going to help me now. Por isso ele sabia, o mesmo Deus que me ajudou antes vai me ajudar agora. B, B, David had been intimately walking with God. Davi
andava intimamente com Deus. He had been writing psalms. Ele escrevia salmos e Some of the most canções. amazing psalms were written while he was a shepherd boy. Os salmos mais maravilhosos que nós lemos na Bíblia foram escritos quando ele ainda era um pastor. He had developed a relationship with God. Então, nesse tempo, ele desenvolveu este relacionamento com Deus. He didn't walk out onto the battlefield suddenly praying to God. Ele não entrou na batalha de repente a orar a Deus. No, he walked in with an intimacy, a connection to the living God. Ele, quando entrou na batalha, ele já levava esta intimidade, esta ligação com Deus. And C, he knew my God is present. Ele sabia, o meu Deus está presente. My God is with me and he will be for me. O meu Deus está comigo e ele vai à minha frente. He was looking at that giant Ele olhava para o gigante and he was saying, my God is so much bigger than you. e estava a dizer, o meu Deus é tão maior do que tu. Fourth and last, E, em quarto lugar, proclaim what you know to be true about God. proclama o que sabes ser verdade acerca de Deus. I love the childlike innocence of David. Eu gosto desta inocência como uma criança que That David day, he tinha. walked into that battlefield and he began to open his mouth. Ele entrou por aquela batalha adentro e ele começou a falar. He began to proclaim and to prophesy. Ele começou a proclamar, a profetizar. Some people would say he's a loudmouth Alguém podia dizer que ele é um fala barato, because he just started to talk porque ele começou só a falar and nothing could keep him quiet. e nada o podia impedir. While the others were scared, Nada o podia calar, os outros estavam com medo. he wasn't intimidated. Mas ele não ficou intimidado. He wasn't embarrassed. Ele não ficou envergonhado. He wasn't politically correct. Ele não foi politicamente correto. No, he opened his mouth. Não, ele abriu a boca. And when Goliath boasted, E quando Golias começou a vangloriar-se, in 1 Samuel 17:26, he says, who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Davi proclamou estas palavras: quem é este filisteu incircunciso que está aqui a desafiar os exércitos do Deus vivo? You get the sense of a boy who's like so outraged. How can this guy defy the armies of the living God? Tens aqui uma sensação de alguém que ficou ultrajado, que ficou zangado e diz: quem é este filisteu incircunciso que vem desafiar Deus? When he gets taken before King Saul, E quando ele é levado diante do rei Saul, before the most powerful man in all of Israel, diante do homem mais poderoso de todo Israel, an intimidating experience with the king himself, a própria experiência de estar perante o rei devia ser uma experiência de intimidante. he again opened his mouth. Mas mais uma vez Davi abre a sua boca. He says, let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go out and fight him. E ele diz ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. And the king is utterly amazed that these words would come out of a boy. E o rei, claro, ficou espantado que estas palavras saíssem da boca de um miúdo. And he says, how do you think you can fight this man? E como é que tu pensas que vais lutar contra este homem? And again he opens his mouth E mais uma vez ele abre a sua boca. and he says, whoa, no, he didn't say that. Okay, the verse is missing. Falta aí um versículo. Okay, I'll read you the verse. Eu vou ler. He says to the king, the Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. O Senhor que me salvou da pata do leão e do urso vai salvar-me da mão deste filisteu. It's prophetic and powerful declarations coming out of his mouth. São declarações proféticas e poderosas que saem da boca de Davi. He's speaking the truth. Ele está a falar a verdade. He's speaking faith. Ele está a falar fé. He's speaking Ele power. está a falar poder. He doesn't let the other voices drown out the truth of God. Ele não deixa que as outras vozes abafem a verdade de Deus. And when Goliath marched against him, E quando Golias marcha contra ele, completely amazed completamente espantado com o que está a acontecer, at a pimple-faced teenager, que um miúdo cheio de borbulhas, armed with a little string, que tem apenas uma funda, coming at him, que vem contra ele, he says, is there no man in all of Israel? e o Golias diz: será que não há homens em Israel? Am I a dog Será que eu sou um cão? that you send this boy Tu mandas este rapazinho with a stone? com pedras? He says, young man, E ele diz: jovem, today I'm going to give your body to the birds of the air and the animals of the field. hoje eu vou dar o teu corpinho para as aves e para os animais deste campo. Well, you know what David replied?
Vocês sabem o que o Davi voltou a dizer? I love teenagers. Eu gosto muito de They adolescentes. just tell you it like it is. Eles dizem como as coisas são. They don't hold back. Eles não vão estar com paninhos quentes. They're not politically correct. Os jovens não são politicamente corretos. I hear Solange saying to her daughters, yeah, Eu absolutely right. estou a ver aqui a Solange e os outros pais a dizer, isto é verdade. Listen to what David said. Ouça o que disse Davi. You come against me with a sword and a spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands. Oops. Thank you, Salma, for coming Yes, back. she's a young person that tells a lot. There we go. That was a prophetic Yeah. intervention. Foi uma intervenção profética. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Folks, I think we need people like David. Amigos, eu penso que nós precisamos de pessoas como Davi. People who open their mouths and tell the truth. Pessoas que abrem as suas bocas e dizem a verdade. People who are not afraid nor intimidated by the world. Pessoas que não ficam com medo, não são intimidados pelo mundo. People who are not embarrassed about God. Pessoas que não ficam envergonhadas de Deus. People who are not politically correct at parties. Pessoas que não são politicamente corretas em festas. When everyone is speaking nonsense Quando todos estão a falar disparates. and we hold our mouth E nós calamos a nossa boca. because it wouldn't be right. Porque não seria muito correto. We might offend. Poderíamos ofender. Oh, it'll get into a little bit of a storm if I open my mouth. Se eu abrir a minha boca agora, isto vai entrar aqui numa tempestade. We need people to start speaking in faith. Mas o que nós precisamos é ter pessoas que comecem a falar em fé. We need the David within us to arise. Nós precisamos que o Davi que está dentro de nós se levante. And we need to speak the truth in love E precisamos de falar a verdade em With amor, boldness. com ousadia, so that the world knows there is a God in Israel. para que o mundo saiba que há um Deus em Israel. So, my friends, I think that we don't need, E amigos, eu penso que nós não precisamos, in this time we are living in, neste tempo em que vivemos, more eloquent people, de pessoas mais eloquentes, more academics. de pessoas mais académicas. I don't think we need more tough people. Não precisamos de pessoas mais resistentes I don't think we need more skilled and talented ou people. pessoas mais talentosas. I think we need more Davids, Eu penso que nós precisamos mais de Davi, more simple people, pessoas simples, more faithful people, pessoas mais fiéis, more often overlooked people. pessoas muitas vezes que não são vistas. People who are seemingly fragile and weak, Pessoas que aparentemente são frágeis, são fracas. but people who don't trust in themselves. Mas pessoas que não confiam em si próprias. They trust in the Lord God Almighty. Mas que confiam no Senhor Deus Todo-Poderoso. We need that kind of people. Nós precisamos desse tipo de pessoas. People who will say, because it's the name of my God Pessoas que digam, porque é o nome do meu Deus that's being dragged through the mud, que está a ser levado para a lama, that's being offended, que está a ser ofendido. the word of my God A palavra do meu Deus that's being attacked. que está a ser atacada. I will stand up Eu vou levantar-me and I will speak e eu vou falar de prophetically. uma forma in this profética time. neste tempo. So I'm praying that God revives the David in me. Então, nesta altura, estou a orar para que o Senhor reavive o Davi que está em mim. I'm praying God will revive the David in you. E que o Senhor reavive o Davi que está em cada um de vocês. Let us not cave in Nós não podemos entrar nesta cave. to fear and intimidation. Nesta cave do medo e da intimidação. manipulation. De manipulação. If we want to see this revival we're speaking about, Se nós queremos ver este reavivamento que temos falado, then it's time to repent. então é tempo de nos arrependermos. It's time to return to the É Lord tempo de nos voltarmos para o Senhor. and say, God, we're so sorry E dizer, Deus, peço perdão. because we've been camped out in the valley of Elah Porque temos estado acampados no Vale de Elá, day after day, dia após dia, watching people mock your name, olhando para as pessoas a ridicularizar o watching teu the nome, world go from bad to worse. vendo o mundo ir de mal a pior. And we're sitting here E nós estamos aqui, like the mighty warriors of Israel, como os grandes guerreiros de Israel, silent, em silêncio, scared, com medo, embarrassed. envergonhados. Lord, Senhor, let David rise up in me. que Davi possa
se Let levantar faith dentro de rise mim. up in me. Que a fé seja Let despertada em mim. courage rise up Que a in me. coragem se levante dentro de I mim. want to be a fearless generation. Eu quero ser parte de uma geração sem medo. I want to be the one you use, Lord, Eu quero ser aquele que tu vais usar, to bring Senhor, down the giants. para trazer abaixo estes The giants gigantes. in my house. Os gigantes na minha casa. The giants in my church. Os gigantes na minha igreja. The giants in my city. Os gigantes na minha The cidade. giants in my nation. Os gigantes da minha nação. I want to be your man. Eu quero ser o teu homem. I want to be your Eu woman. quero ser a tua mulher. Lord God, here am I, Aqui estou eu, with Senhor, my little stone, com a minha pequena pedra, with my sling. com a minha funda. That's all I have. Só tenho isto, But I give it to you. mas eu ponho isto nas tuas And in mãos. your hands, E nas tuas mãos it's powerful é poderoso to the bringing down of every giant. para trazer abaixo todo o gigante. I surrender my life. Eu rendo a minha vida. Here I am. Aqui estou eu, Senhor. Take me to the valley of Elah. Leva-me até o vale de Elá. As we bow our heads Ao curvarmos as nossas and Bobby and the cabeças band come up, e pedir ao Bob e à banda para subirem. I want to speak to your heart Eu today. quero falar ao vosso coração hoje. I want to speak to those who are at home. Eu quero falar àqueles que estão em casa, I want to speak to those in the building. àqueles que estão aqui no edifício. And I want to ask you, E quero-vos perguntar: is it time for you to say enough? é tempo de vocês dizerem basta? You've seen the evil multiply. Vocês têm visto o mal que se multiplica. You've seen the world is going from bad to worse. Vocês têm visto o mundo que vai de mal a pior. And God's eyes are looking for E someone. os olhos de Deus estão à procura de alguém. And you could say, here am I. E vocês podem dizer: Senhor, aqui estou eu. I'm the most unlikely candidate. Eu sou o candidato mais improvável. I don't have what it takes. Eu não tenho o que é preciso. I don't speak so well. Eu não falo assim tão bem. I don't know the Bible that well. Eu não conheço a Bíblia tão bem. The verses don't pour from my lips like they pour from Bobby's lips. Os versículos não saem da minha boca com a facilidade que saem da boca do Bobby. I don't have the boldness of Pastor Eddie. Eu não tenho a ousadia do pastor Eddie. I don't have the faith of Irmã Isalinda. Eu não tenho a fé da irmã Isalinda. I don't have all of these things, Eu não Lord. tenho todas estas coisas, You know Senhor. what God is saying to you? E sabem o que é que Deus está a dizer ao teu coração? I don't need any of that. Eu não preciso de nada disso. All I need is your heart. Só preciso do teu coração. All I need is your faith. Só preciso da tua fé. And I'm going to use you. Eu vou usar-te. So if that's you today, Se és tu esta pessoa hoje and you want to say to God, e tu queres dizer a Deus: arise, David, in me. levanta, desperta o Davi que há em Let mim. the Spirit of Jesus Que o Espírito de Jesus stand up. se levante dentro Within de me. mim. Here am I, Lord. Aqui estou eu, Senhor. Send me. Envia-me. If that's you, Se és tu, would you stand to your feet? então fica agora de pé. If you want to be used by God in this Se generation. queres ser usado por Deus nesta geração. Where if you're at home, Se tu estás a ver-nos em casa, stand to your feet. fica de pé também. This is our time. Este é o nosso tempo. It's our time to return. É o nosso tempo de voltarmos. Our time to repent. O nosso tempo de nos arrependermos. And our time to come alive. O nosso tempo de ficarmos vivos. Revival is coming. O avivamento vai chegar. And God is going to use me. E Deus vai usar-me a mim. I know that. Eu sei isso. And God is going to use E you. o Senhor vai usar-te a ti. As we worship together, Ao adorarmos a Ele juntos hoje. just raise your hands up to the sky Levanta as tuas mãos para o céu. and say to the Lord, here E am diz I, ao Senhor: aqui estou eu. with my little stone Com a minha pequena pedra. and my sling. E a minha funda. But use me. Mas usa-me. Let's worship. Vamos adorá-lo. Let heaven